Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar sobre a aula referente à questão do segundo reinado que a gente acabou de ter no Centro de Minas, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, que dentro desse período, tá, do Brasil Império, no qual se inicia com Dom Pedro I, nós vamos ter a divisão em primeiro reinado e segundo reinado, nos quais primeiro reinado comandado pelo Dom Pedro I, segundo reinado comandado por Dom Pedro II. Então nós temos que entender o seguinte, o que faz Dom Pedro I abandonar, abdicar do trono? O que é abdicar do trono? É deixar o trono de lado. Então, o fato vai acontecer o seguinte, primeiro ponto, apesar do Dom Pedro I ele ter feito as questões aí de declaração de independência do Brasil, entre outras coisas, o seu governo era um governo impopular. Por quê? Lembra na aula passada que a gente viu a questão da Constituição? Dom Pedro I, no primeiro momento, negou a primeira Constituição, que é o conjunto de leis do país, certo? Ele nega essa primeira Constituição e depois, por conta própria, o que ele faz? Ele vai lá e aprova uma outra Constituição na qual nos oferece muitos poderes. Então isso já vai fazer com que a elite brasileira já não fique tão agradável com o governo de Dom Pedro I. Sem contar também que outro grupo social também que não estava de acordo com as suas ideias era o grupo que queria que o Brasil continuasse ligado a Portugal. Como ele declarou a independência, então esse grupo também estava insatisfeito, certo? Outro ponto, o pessoal que acreditava que a questão da independência fosse fazer com que o Brasil tivesse um avanço. Esse pessoal acabou também ficando contra Dom Pedro I por qual razão? Simplesmente pelo fato do Dom Pedro I ainda estar de olho no trono português. Lembrando que seu pai, Dom João VI, retornou para Portugal, chega o momento de passar o trono com o falecimento de seu pai e ele já estava de olho nisso. Então, o pessoal do Brasil que apoiava essa independência também começou a ficar insatisfeito com Dom Pedro I porque ele ainda se mantinha vinculado a Portugal. Apesar do Brasil ser independente, ficava evidente que Dom Pedro I ainda queria ter uma condição ainda de reino em Portugal, ter ligações fortes com Portugal. E o povo brasileiro não achava isso bacana para não correr o risco de acontecer novamente que o Brasil fosse submetido às leis portuguesas e assim por diante. Tá? No meio disso tudo acabou gerando um conflito interno no Brasil. Então, o Dom Pedro I acabou se tornando muito impopular e vários grupos sociais acabaram tendo conflitos. O que acabou por levar aí num conflito extremamente importante, conhecida como Guerra das Garrafadas. Que foi o que, basicamente, tá? Dois grupos sociais estavam aí, se confrontaram, tá? Devido à questão de Dom Pedro I. O primeiro grupo era o pessoal liberal. Então, o pessoal liberal queria que o Brasil ele tivesse novas ideias, que fosse de fato independente, que rompesse qualquer tipo de ligação. E o pessoal português, do Partido Português, que queria o oposto, tá? Só que, basicamente, esses dois grupos, eles queriam essas ações divergentes um do outro, então os liberais, um Brasil totalmente livre, os portugueses, um Brasil ainda com ligações em Portugal, só que ambos passavam por cima das ações de Dom Pedro I. Ou seja, independente do que acontecer nesse conflito, eu não quero Dom Pedro I no poder, certo? Isso foi um elemento que fez com que o Dom Pedro I tivesse a ideia de que está insustentável ficar aqui no Brasil. Então o que ele vai fazer? Ele vai vai sair do Brasil, vai abdicar do trono brasileiro e vai para Portugal para tomar o trono português, tomar o lugar de seu pai. Só que ele não pode simplesmente deixar para trás o que aconteceu, Então você tem o Brasil, ele está independente, ele ainda tem que manter um vínculo de governo no Brasil. Então o que ele faz? A partir do momento que ele abdica do trono, ele deixa o seu filho no poder, o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II ele tinha somente 5 anos de idade. Então é óbvio que ele não vai governar o país de fato neste momento. E é óbvio que outras pessoas vão organizar nessa questão, tá? Com a saída do Dom Pedro I e a entrada do Dom Pedro II, foi o momento em que o Brasil ele conseguiu ser mais livre, vamos dizer assim. Porque Dom Pedro II era muito mais influenciável, certo? Tanto que essa ação ficou insustentável, ou seja, manter uma pessoa de 5 anos para governar o país era algo que não ia dar certo. Então eles criam, tá? O Dom Pedro II fica mais velho, eles vão criar um sistema no qual uma brecha na lei vai fazer com que Dom Pedro I o Dom Pedro II se torne maior de idade antes do prazo necessário. Então vai ser o quê? Vai ser uma ação que vai
conseguir fazer com que o Dom Pedro II, mesmo sendo menor de idade, ele tenha de fato poderes sobre o Brasil. Tá? Mais pra frente a gente vai ver que esses poderes eles vão existir e ao mesmo tempo não. Por quê? Dom Pedro II, por ser uma criança, ele era extremamente manipulável, tá bom? Bem, o que acontece? Esse período ele acaba ficando conhecido como o golpe da maioridade. E a partir desse golpe da maioridade, o Dom Pedro II, ele tem agora pleno domínio sobre o Brasil. Então a aula de hoje ela foi mais ou menos introdutória, foi uma introdução sobre o que nós vamos trabalhar. Então o que a gente tem que entender? Primeiro ponto, os motivos que levaram Dom Pedro I a sair do Brasil. O motivo principal é uma insatisfação popular. Ele sai do Brasil e está abdicando do trono aqui para tomar o trono português no lugar de seu pai, Dom João VI. Para não perder todos os benefícios econômicos e financeiros já existentes no Brasil, o que ele vai fazer? Ele abdica do trono, mas deixa um representante seu aqui governando, que é o seu filho, Dom Pedro II, de 5 anos. Com o passar do tempo, é óbvio que vários grupos sociais não vão aceitar uma criança de 5 anos governando um país, vão começar a tentar tirá-lo do poder por meio das leis. E por meio justamente de uma brecha nas leis que eles vão criar o que nós chamamos de golpe da maioridade, no qual torna Dom Pedro II maior de idade antes do período necessário. E aí ele tem plenos poderes para governar o Brasil. Tá? A partir desse momento da abdicação do trono de Dom Pedro I, passando o trono do Brasil para Dom Pedro II, é que nós temos aí o início do segundo reinado. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e fiquem com Deus.